Agora vamos para Caucaia, região metropolitana, onde uma criança de 8 anos foi atropelada por um carro e arremessada para longe por conta do impacto. Ela conseguiu levantar-se rapidamente e correr para casa, mas aí começou a sentir dores no rosto, na perna, além de apresentar uma deficiência na visão. O motorista nem desceu do veículo para saber como é que essa criança estava, muito menos prestou socorro à vítima. Essa, para mim, é a maior covardia, porque todos nós estamos dirigindo um carro, pilotando uma moto, estamos em qualquer veículo, estamos aptos a acidentes. Pode acontecer, gente, mas o que jamais deveria existir era atos de covardia como esse que você vai ver agora. Um impacto violento que arremessou longe uma criança. Uma colisão de trânsito repentina que deixou um garoto de apenas 8 anos de idade com uma fratura na face e várias escoriações pelo corpo. O menino brincava em frente de casa no bairro Cigana, no município de Caucaia, quando foi chamado por um coleguinha. Quando tentava atravessar a rua, foi colhido pelo veículo. A criança cai, se assusta e volta para casa correndo para os braços da mãe. A mulher ficou revoltada com a atitude do motorista, que não desceu do veículo, não perguntou como o filho estava. O menino afirmava estar com problemas na visão depois do impacto. A mãe da criança, que prefere manter preservada a sua identidade, revela como tudo aconteceu. Meu filho estava dentro de casa, já tinha jantado, e aí chegou um coleguinha chamando ele para ir brincar. Como de costume, ele sempre brinca na frente de casa, saiu para brincar. Foi questão de segundos, o pessoal chegou me chamando, gritando que meu filho tinha sido atropelado. Quando eu saio para ver a situação, ele já estava vindo ao meu encontro e chorando, gritando muito, que estava com muita dor de cabeça. Ele falava assim, mamãe, eu tô vesgo, e eu tentando acalmar ele. Apesar de ter plano de saúde, a mãe está tendo que arcar com todas as despesas com os medicamentos. Mas ela não faz questão por isso. O que ela quer é que a justiça apure o caso, já que o homem não desceu do carro para prestar socorro e ela classifica essa atitude como crime de omissão de socorro. A mulher que estava do lado ainda desceu, mas não para saber como a criança estava ou para amparar o filho e a mãe, mas para espravejar, segundo ela, para brigar, porque o menino atravessou na frente do carro. A pessoa que atropelou o meu filho simplesmente não desceu do carro, não prestou nenhum socorro, pelo contrário, a pessoa que estava com ele no carro, eu não sei o que é dele, veio até mim falando horrores comigo e com a criança, naquela situação que a criança se encontrava debilitada, não sabia nem o que aconteceu com a criança em nenhum momento. Falou, mãezinha, quer que eu leve seu filho no hospital, vou dar uma assistência? Não, em nenhum momento, ela só sabia gritar com a criança e brigar com a criança, simplesmente virou as costas e foi embora. Não deram nenhuma assistência para o meu filho. Com o objetivo de fazer com que a justiça tome providências, a mãe procurou uma delegacia, registrou um boletim de ocorrências e aguarda que os procedimentos investigativos localize o suspeito, que ela não conseguiu sequer a placa do veículo. Tudo para que ele possa responder pelo crime, pela falta do socorro. Eu quero que a justiça seja feita, eu quero uma resposta da Polícia Civil, eu quero uma resposta da Segurança Pública, porque isso que ele fez foi omissão de socorro, isso é um crime. Então eu quero que ele pague pelo que ele fez, certo? Eu quero uma resposta da Polícia Civil, da Segurança Pública, de quem cabe de direito a fazer isso. Porque hoje o meu filho está vivo, mas ele podia não estar. Quem vê as imagens, vê, a criança podia ter morrido. E aí? Hoje é assim, a pessoa atropela, sai, vai embora e está tudo bem? Não, então eu quero que a justiça seja feita. O que tiver de ser feito, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Com a colisão, o garoto de apenas 8 anos de idade foi arremessado a mais de 3 metros de distância. Cai e levanta correndo com medo de ser atropelado. Mas quando chega à calçada, ele já está cambaleando, um pouco tonto,
por causa do impacto sofrido tanto com o veículo quanto com o asfalto. Um verdadeiro milagre esse menino ter sobrevivido sem maiores consequências. O motorista também, num susto, ele ainda freou o carro rapidamente. Agiu por impulso, como todo motorista faz, para tentar evitar a colisão, mas não evitou. E o impacto foi tão violento que esse garoto foi arremessado à distância. Só que depois disso o motorista ficou imóvel, não desceu do carro, não falou nada, não gesticulou. E a pessoa que estava do lado ainda tomou uma atitude não muito adequada, segundo a própria mãe. E revoltada, ela quer que a justiça tome providências. Ricardo Lima para o Cidade 190. Olha, que triste de se ver essa cena. Primeiro por causa do impacto, a imagem, né, do acidente que impacta a gente como um todo. A criança, você vê, com a sua inocência, cheia de energia, não prestou atenção direito e tentou atravessar na hora errada, sendo arremessada. Concorda? E aí, por outro lado, a falta de noção, a falta de humanidade, a falta de empatia desse motorista que nem sequer parou para perguntar se a criança estava bem, estava viva. É muita desumanidade, viu? Principalmente quando se trata de uma criança, de um ser indefeso, que merece a nossa proteção. Pior ainda, porque o motorista não desceu, muito menos prestou socorro. E aí, quando eu falo isso, eu me refiro a verificar realmente a condição física da criança, o mínimo de preocupação. Ou pelo menos, deixa eu ligar aqui para a CIOPS, para acionar o SAMU. O que é que custa, gente? Ah, eu tô com medo de ser linchado pelo povo por conta do atropelamento, porque se trata de uma criança. Aí vem um clamor popular, vou ser linchado. Poxa, liga de dentro do carro, cara pálida. Liga para a polícia de dentro do seu carro. Liga para o SAMU. Para que pelo menos o Estado, ô seu desalmado, venha e socorra. Em relação aí à causa desse acidente, a gente percebe que realmente ele não teve culpa não. Mas se torna um criminoso a partir do momento em que ele dá as costas para a criança, cruza os braços para uma criança. Eu não consigo entender. Ei, omissão de socorro é crime. Tem pena para isso, você sabia? E nesse caso aí, se essa criança viesse a morrer, em decorrência do atropelamento, o condutor ele poderia ser acusado sim de homicídio culposo. Não tem intenção de matar, mas existiu o quê? Negligência ou imprudência, ou então a imperícia. É o código que está falando. E existem outras amputações aí, eu não vou nem apelar para o penal, não. A mãe, ela fez muito bem, viu? Em levar esse caso até a polícia, para que isso não vire um denominador comum entre nós, não. Agora, cabe à polícia, através dessas imagens aí, das câmeras de segurança, ou então conversando com testemunhas, identificar o quê? O motorista, para que seja o quê? Responsabilizado. A criança está acamada, você viu a imagem? E você, mãezinha, tá aí a criança acamada. E você, mãezinha, se fosse meu filho, eu correria atrás também, sabe de quê? Só para criar marra um motorista desse, pedindo uma boa, bela do indenização, mas bem gorda, por danos morais sofridos aí pelo meu filho. Isso é um absurdo, as pessoas têm que parar com isso. Omissão de socorro, eu vou repetir aqui, é crime. Poderia ter saído de boa, mas saiu esse motorista aí como um criminoso porque omitiu socorro a uma criança indefesa. Vamos lá, deixa eu respirar. Vamos respirar.